Tem uma questão também que está sendo levantada, que é sobre a ideologização da campanha ou não. Hoje eu vi uma entrevista do Boulos muito boa na CBN, dizendo que ele quer disputar o voto, inclusive, do cara que votou no Marçal, porque alguns são os caras que são contra tudo que está aí. E ao contrário do Nunes, que é burro, ele deu uma entrevista dizendo que não quer o Marçal, etc. E tal. Deixar o Nunes falando sozinho, ele se ferra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deve-se ou não ideologizar a campanha ali, em se tratando de um pleito eleitoral? Gente, primeiro que campanha municipal tem características muito peculiares. Eu fui deputado federal. Numa campanha para deputado, você brande teses, que são teses, inclusive envolvendo política econômica nacional, valores, política internacional, se você quiser. Claro que há audiência para isso no nosso campo. Mas se você quiser furar a bolha e disputar o voto da maioria da população, o que você tem que mostrar, no caso, por exemplo, da minha candidatura, que era uma candidatura à reeleição, você tem que mostrar trabalho. Mostrar que você fez o que você disse que ia fazer, que você cumpriu os seus compromissos. Eu acho que isso, Kiko, é mais ou menos senso comum hoje na ciência política, que uma das razões do descrédito dos social-democratas na Europa, dos próprios democratas nos Estados Unidos, daqueles que se colocam no campo progressista, é o fato de eles terem traído a confiança do eleitor. Sem a confiança do eleitor, não tem democracia, gente. Então, eu acho que a ideologização é um elemento de disputa em determinadas circunstâncias. No caso da cidade, é óbvio que nós aplicamos as nossas teses. Por exemplo, que transporte coletivo é um direito constitucional. Então, nós congelamos o preço da passagem, bancamos com recurso do Tesouro, que o preço da passagem aqui está congelado desde 2019, e ainda temos ônibus de graça no domingo. Porque, para mim, na verdade, o horizonte que eu miro é o da tarifa zero, que é o direito constitucional, a mobilidade das pessoas. Então, isso é a nossa agenda. Creche para todas as crianças. Todas as crianças de fora estão na creche. Isso é a nossa luta. A nossa luta. Eu lutei por isso duramente quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação. Eu era deputada. Então, nós estamos fazendo o que é o nosso entendimento que seja o melhor para a sociedade. Agora, por outro lado, é isso que as pessoas querem saber. Como é que vai ser o ônibus, como é que vai ser o posto de saúde, como é que ele vai funcionar, como é que, se você vai cuidar da cidade. Zeladoria é uma dimensão muito importante da cidadania. As pessoas têm direito a uma cidade limpa, segura, iluminada, arrumada. Isso é muito mais importante do que você dizer qual é a sua posição religiosa sobre tal ou qual tese. Isso, na verdade, numa eleição municipal, praticamente não ajuda nada. Quando cobram, por exemplo, que o Boulos fale que fumou maconha, ou que ele, enfim, seja mais radical ou autêntico, isso não é meio ingênuo e querer que o Boulos caia na armadilha que é exatamente dar para o adversário? Era aí. Eu falei que ele ia invadir a sua casa e ele ia, sei lá, fazer o que os comunistas fazem. Não, o povo quer saber quem fumou maconha, gente. Se a pessoa fumou maconha, ou bebeu, ou é abstêmio, ou é uma pessoa que não bebe nem Coca-Cola, porque acha que faz mal à saúde, isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista de quem você é no seu compromisso público, com as políticas públicas que são as mais desejáveis para a sociedade no momento em que ela vai exercer a sua soberania, o direito de votar em quem vai ser o dirigente. Eu acho que em São Paulo nós tivemos um mascaramento das questões, de tal modo que, ao invés de se discutir a cidade, foi se discutir hábitos individuais das pessoas, tal ou qual comportamento. Então, eu acho que isso pode até interessar aventureiros como o Marçal. Mas eu pergunto, para quem é da política, o que isso acrescenta? E cair nessa disputa, que às vezes em alguns casos é inevitável, por exemplo, essa mentirada de que o Boulos tinha tido um surto e apresentar um falso atestado, que a pessoa está aí também, pobre Boulos. Ele não tem, senão como gastar muita energia desmentindo essa bobagem. Agora, eu pergunto, a que isso interessa ao povo de São Paulo? Uma metrópole com população maior que de alguns países, com problemas estruturais gravíssimos, não só os problemas das metrópoles, mas porque uma metrópole é um lugar onde a desigualdade brasileira se manifesta de uma forma mais cruel. Então, com tanta coisa para discutir, meu Deus, nós partirmos para essa bobagem é, de fato, jogar o tempo do eleitor no lixo. O Pablo Marçal, ele trouxe um elemento que é um bolsonarismo avant la lettre, assim, né? Ele é ainda mais radical do que o
mito, etc. e tal. A senhora acredita que isso é uma tendência ou é um fato fora da curva? Ele vai ser punido pela justiça eleitoral, ficar inelegível por 8 anos, o sistema mesmo vai se encarregar de corrigir isso? Eu acho que hoje é uma situação no mundo inteiro, tá certo? No mundo inteiro você tem uma tendência da direita de substituir a discussão das questões sociais pelos valores. Isso você observa nos Estados Unidos, você observa nas várias eleições europeias, na França, na Espanha, na Alemanha. Então, é uma tendência mundial, eu acho, inclusive, que a internacional da direita está muito mais bem organizada do que a internacional da esquerda. Né? Então, eles têm uma condição de emulação, de retroalimentação, inclusive em termos tecnológicos. Né? Não subestimemos isso. Mas isso é, a meu ver, alguma coisa que não tem a ver diretamente com o Marçal ou com o Bolsonaro. Esses são personagens que, eventualmente, conseguem corporificar, dar materialidade às tendências mais perversas de uma sociedade racista, machista, contra os pobres, como você tem na sociedade brasileira, essa faixa de opinião abominável de pessoas que são contra a política, inclusive. Esse é, na verdade, a grande armadilha, eu acho, que se você insiste em participar desse debate, você está abandonando a política para cair no terreno das excentricidades. E aí, quem vai despontar não são as melhores lideranças, são os maiores influencers, não é verdade? E é isso que, de alguma forma, a gente está vendo o espaço público ser invadido de uma forma muito degradada. E isso é péssimo para a democracia. Margarida, você tem 74 anos, né? Sim. E é de Juiz de Fora. A questão aí da idade também está cheia de energia, é uma vencedora. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, que ainda há muito preconceito, até com o presidente Lula. E você, entre outros aí que estão brilhando e já passaram dos 30, que você pode dizer para as pessoas que ainda acham que... Para nós que estamos nessa faixa da luta, nessa área de luta, nós somos a geração 68. Nós somos aqueles para quem é proibido proibir. É proibido proibir, inclusive, que nós possamos viver na nossa plenitude. Então, se você tem saúde, se você tem energia, se você tem tesão, que bom, né? Que você pode disputar na sociedade as posições que eu acho que são de liderança, que são as mais relevantes. Isso aí, na verdade, a realidade derrota o etarismo. O Biden, ele não foi derrotado pela sua idade, ele foi derrotado pela sua falta de vitalidade. Perfeito. Ele foi derrotado pela sua incapacidade de expressar a nova agenda do Partido Republicano. Então, eu acho que nós temos uma realidade social hoje muito mais desafiadora. Você tem adolescências muito mais longas, você tem juventudes que vão se prolongando, né? Então, é verdade que, graças às condições, ao avanço da saúde no mundo, hoje você tem pessoas mais velhas em boas condições de ocupar o centro social. E, ao mesmo tempo, dando lição também de como vencer para os mais jovens, aí, que acham que sabem de tudo, né? O que você está fazendo aí com o seu exemplo. Isso é incrível. Você sabe que eu sou da universidade, né? Na universidade, nas grandes universidades do mundo, e eu tive a oportunidade de estudar numa delas, de doutorar numa delas, você tem uma convivência intergeracional maravilhosa. Você tem os jovens que estão batalhando nas fronteiras mais avançadas do conhecimento, e você tem os caras que são líderes, né, de projetos científicos de longo prazo e que, sem nenhum tipo, que, na verdade, convivem com essas pessoas muito jovens, inclusive no sentido de estimulá-las, de compartilhar experiências e de desbravar novos campos de conhecimento. Então, como é assim na universidade, eu acho que na sociedade, particularmente na vida política, você pode ter isso também. Eu comecei tarde, mas estou aqui, alive and kicking.